Bom dia a mais uma aula. Desta vez estamos a trazer uma aula de resolução de exercícios da oitava classe, da página 54. E essa resolução de exercícios são exercícios que falam sobre grandezas físicas e suas propriedades. Para começar, essa ficha de exercício recebi de uma aluna que, devido a essa pandemia, são recomendados todos a ficarem em casa. O que é uma grandeza física? Para falar de uma grandeza física, grandeza física são aquelas grandezas que podem ser medidas, ou seja, que descrevem qualidade e quantidade e as relações entre as propriedades observadas no estudo de fenômenos físicos. Grandeza física podemos ter como aceleração, velocidade, força, e ainda são muitos exemplos que existem sobre grandezas físicas. E a segunda questão fala de o que significa medir uma grandeza. Então, como dá para perceber, medir significa comparar quantidades de uma grandeza física com unidades através de uma escala pré-definida. Ok, aqui trago uma tabela. Essa tabela aqui irá nos ajudar muito porque já identifica o símbolo usado no sistema internacional de cada grandeza e a sua unidade de medida. Por exemplo, para comprimento, a sua unidade de medida é metro e o símbolo é m. Então, massa, quilômetro e o símbolo é quilograma. Tempo, segundo, e o símbolo é s. Temperatura é Kelvin, o símbolo é K. Corrente elétrica, a unidade é amperes e o símbolo A. Quantidade de substâncias, estamos a falar de mole e é mole. Intensidade de luminosidade, estamos a falar de cadela e CD. Então, para continuar, quando fala de unidade de medida, estamos já muito mais a olhar para os instrumentos. Esses instrumentos, por exemplo, para medir, o relógio serve para medir o que? O tempo. Aqui estamos a usar esse instrumento para medir o que? O volume, que é a quantidade do volume do volume que tem lá dentro do recipiente, ou a quantidade do seu recipiente mesmo, nem que seja para receber água. E aqui temos essa balança. A balança usamos para medir o que? Massa. E temos termômetros que usamos para medir o que? A temperatura de um corpo. E por fim, aqui medimos o que? As dimensões das peças. Então, iremos continuando. A questão 3 diz: quais são as unidades no Sistema Internacional de Unidade das Grandezas Físicas Fundamentais? Comprimento, tempo e massa. Não sei se estamos juntos. Então, quero saber quais são essas unidades. Quais são as unidades que usamos para medir isso? Para medir o comprimento, usamos o metro. Para medir o tempo, usamos segundo. E para medir a massa, usamos quilograma. Quilograma tem que ser Q minúsculo aqui, como vínhamos vendo aqui. Para medir o que? A massa, usamos quilograma. Então, já deu para perceber. Então, a questão 4 diz: as frases que se seguem indicam as verdadeiras e as falsas. Ok, quais são essas frases? Temos aqui a nossa primeira frase. As grandezas físicas fundamentais são aquelas que dependem de outras para serem definidas. O que são? Por que é falso aqui? É falso porque uma grandeza, nós sabemos que uma grandeza física é uma propriedade de um corpo, é uma característica de um fenômeno que pode ser medido, isto é, as grandezas físicas são aquelas que não dependem de outras para serem medidas. Por isso é que é falso, porque essa questão diz que depende de outra, mas as grandezas físicas não dependem de outras.
E mais adiante, as grandezas físicas são somente 7, que estamos a falar de comprimento, tempo, massa, intensidade da corrente elétrica, intensidade luminosa, temperatura e quantidade da matéria. Adiante. Temos outra questão que diz que o comprimento é uma grandeza física fundamental. Logo, esta questão diz que o comprimento é uma grandeza física fundamental. E esta questão está muito certa. Só coloquei esse sinal só para ver como é que iam reagir desse lado. Mas é muito verdade isso. É uma verdade. O comprimento é uma grandeza física fundamental. Sim. A unidade do sistema de massa. A unidade no sistema internacional de massa é o gramas. Na tabela anterior, se puderem, podem recuar o vídeo aí para ver. Na tabela anterior, nós vimos as grandezas físicas e as unidades e os seus símbolos. E a massa sempre é uma unidade mais usada no dia a dia e sempre usamos em quilogramas. Por isso é que no seu sistema internacional também é usado em quilogramas. Continuando, temos o D. O volume é uma grandeza física derivada por não depender de outras grandezas. Ok, aqui também foi uma provocação. Aqui temos que observar muito bem. O volume é uma grandeza física derivada, sim. Mas agora a questão de por que não depende de outras grandezas é algo que temos que comparar, porque o volume depende muito mais do percurso, do tempo e da aceleração. Então são muitas grandezas aí envolvidas. Então é falso. O litro é uma unidade usada no dia a dia, mas não é uma unidade de medida do sistema internacional. Ok, essa questão é verdadeira. Por quê? No nosso dia a dia nós não usamos o litro como a forma de medida. Usamos o litro no nosso dia a dia, mas não usamos o litro já falando na ordem científica. Por quê? Porque usa-se muito mais o volume que aquele líquido ocupa. Então não olhamos muito mais para o litro, mas usamos metros cúbicos. Então, um metro cúbico vale a mililitros. F. A área é a medida da superfície de um quadrado com 1 metro de lado. E a sua unidade no sistema internacional é metro quadrado. Isso está muito certo. Por quê? Para medirmos uma área, nós dependemos de quatro lados. Sempre uma área tem 4 lados. E o que é que acontece? No cálculo da área, nós usamos 4 vezes a largura, 4 vezes o comprimento, ou usamos a largura vezes o comprimento. Continuando para mais adiante, temos aqui o exercício número 5, que diz que converte os valores seguintes para a unidade de sistema internacional. Então, o primeiro exercício, eles nos dão 0,3 cm e dizem que temos que converter para sistema internacional. E nós sabemos que centímetros, a unidade de comprimento para o sistema internacional é metros. Então, temos que converter 0,3 para metros. Então, o que é que temos que considerar? Temos que considerar que 1 metro equivale a 100 centímetros. 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, como o nosso valor está em centímetros, temos que trabalhar com essa escala de 1 metro, 1 metro e 100, quase metro e centímetro. Então, temos que pegar, temos 1 metro que equivale a 100 centímetros, mas o nosso valor, nós queremos passar para 1 metro, logo o x fica abaixo do metro, para podermos passar. Então, o x equivale ao nosso valor, porque nós não sabemos esse valor, por isso é que é x. O x é um valor que ainda não é conhecido, que estamos à procura desse valor. Então, o que seria x? Aqui já teríamos que produto extremo, produto dos meios. Então, teríamos o x que vai ser igual a 1 metro
vezes 0,3 centímetros sobre o 100. Esse valor vamos ter 0,003 metros. Então aqui já temos o x. O x equivale a 0,003 metros. Então aqui já temos a resolução da linha A. Prosseguindo. Temos a linha B. A linha B também é para converter para unidade do Sistema Internacional de Comprimento. Temos 25 km. Então, 25 km nós sabemos que não é unidade do Sistema Internacional, porque unidade do Sistema Internacional de Comprimento é M. Logo, temos 1 km equivale a 1000 metros. Estamos a dizer que 1 km equivale a 1000 metros. Então, como o nosso valor está em quilômetros, nós queríamos colocar 25 km embaixo de 1 metro para equivaler a x, porque nós não conhecemos o valor equivale a 25 km em x, não conhecemos, por isso x é um valor desconhecido. Então, de novo, iremos proceder do mesmo modo, produto do extremo, produto dos meios. Então, teremos x será igual a 25 km, que é esse aqui, vezes 1000 metros, sobre 1 km. Vejamos, aqui simplifiquei. Do mesmo modo que simplificou no mesmo exercício, simplifica-se centímetros com centímetros e só fica metros. Por isso é que o nosso valor está em metros. Aqui também simplifica-se quilômetros, quilômetros e o nosso valor mantém em metros. Prosseguindo, a linha D. A linha D é para converter o valor de 2 horas no Sistema Internacional. E o Sistema Internacional de Horas é segundo. Logo, temos que saber que 1 hora equivale a 60 minutos, 2 horas equivale a quantos minutos? Então, o x são nossos minutos. Então, sabemos que 2 horas equivale a 120 minutos. Então, 1 minuto equivale a quantos segundos? 1 minuto equivale a 60 segundos. Logo, 120 minutos, que são essas 2 horas, equivale a x. Nós queremos saber 120 minutos equivale a quantos segundos. E produto do extremo, produto dos meios, e do mesmo jeito, tem que proceder do mesmo jeito. E vai obter esse valor de 720 segundos. E daí sabemos que 2 horas equivale a 720 segundos. Prosseguindo. Temos aqui. Desculpa, esse valor aqui. Aqui faltou colocar um zero. São 7.200. 7.200 segundos. Então, devem observar bem aí. Observar bem, são 7.200. Faltou um zero aqui para poder compensar esse valor ser 7.200. Até vou consertar isso agora. Sim, são 7.200. Ok, continuando. O mesmo procedimento que foi usado aqui é o mesmo a usar aqui nesse exercício. E aqui também o mesmo procedimento, são 0,75 gramas e deve ser convertido no sistema internacional. E o sistema internacional da massa, né, dessa grandeza massa, no sistema internacional seu símbolo é quilograma e a unidade também é quilograma. Logo temos que passar esse 0,75 para quilogramas. O que é que nós sabemos sobre isso? Sabemos que 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Logo nós queremos calcular, queremos converter isso aí em quilograma. Logo o x fica embaixo do quilograma porque é o valor que nós queremos. Então mantemos o valor que nós temos. E produto dos meios, produto do extremo, o mesmo procedimento aqui, o mesmo procedimento aqui, o mesmo, mas mudando o que é as unidades, e vai ter o valor. Aqui também é o mesmo procedimento. E nesse exercício, o número 5, vale muito salientar que ainda temos aqui a linha C, que está em falta, a de resolver aí na sua ficha, tem a linha F, também a de resolver na tua ficha, tem a linha I. E para a linha I, tens que saber que 1 tonelada equivale a 1000 kg. 1 tonelada equivale a 1000 kg. E continuando para o número 6. Número 6 diz que uma piscina
municipal tem um comprimento de 0,025 km, a largura de 1.250 cm e a profundidade de 1,5 metros. Calcula. É para calcular o quê? Diz que calcule a área da sua superfície. Ok. Sabemos que para calcular a área, primeiro, a área tem a ver com comprimentos, larguras, ok? Mas essas unidades todas devem estar no sistema internacional. Olha, aqui o comprimento não está no sistema internacional, a largura não está, somente a profundidade é que está no sistema internacional. Então temos que converter essas duas componentes para o sistema internacional. Convertendo para o sistema internacional, iremos usar aqueles exercícios anteriores de produtos médios, produtos extremos, para podermos obter a solução. Aqui vou tirar esse capa, porque tem que ser só um capa. Então, sabemos que aqui já está bom, agora é quilômetros. Então, convertendo o comprimento deu 25 metros, convertendo a largura deu 12 metros. Então, calculando a área sabemos que o comprimento vezes a largura. Então, o comprimento vezes a largura significa que teremos 25 metros vezes 12,5 metros igual a 312,5 metros quadrado. Quadrado por quê? Estamos a multiplicar duas unidades. Aqui temos metros vezes metros. Isso não se difere de dizer x vezes x, que são 2x. Então, m vezes m também são m ao quadrado. Desculpa, x vezes x são x elevado a 2. Então, também teremos metros elevado a 2. Continuando, o exercício pede para calcularmos o volume. Para calcular o volume é dado pela multiplicação das três componentes, que é o comprimento, largura e a altura. Nesse caso, a profundidade. Então, teremos 25 metros vezes 12,5 metros vezes 1,5 metros, que é igual a 468,75 metros cúbicos. Por que cúbico? Porque são 3 vezes essas unidades. Por isso é que temos 3 metros cúbicos. E aí, pessoal, para hoje é tudo. Se gostou do vídeo, compartilhe aí, clica no like e dá motivação a gente para poder continuar a publicar esses vídeos. Não fique com a matéria, não congele. Estamos em tempos difíceis, é melhor compartilhar com teus colegas. E muito obrigado.